A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Elisete. Louvamos e glorificamos o nosso Deus. Louvado e bendito é o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, nosso único Salvador, que neste dia nos proporcionou mais uma oportunidade de vida. Nós glorificamos a Deus por isso e glorificamos ao Senhor por esta rica oportunidade. E hoje nós vamos estar falando, sobre oração, continuar falando sobre oração. E a cada dia o Senhor nos trará uma porção da sua palavra nesse tema, a oração. E para começar, ninguém mais importante, ninguém mais como uma referência para nós do que o nosso Senhor Jesus, né? O nosso Senhor Jesus tinha uma vida de oração. E nós podemos aprender muito com Cristo. Cristo é o nosso exemplo, né? Cristo é o nosso referencial. Tudo que nós precisamos aprender, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, né? Porque Ele nos deixou grandes ensinos, grandes exemplos na sua vida. Enquanto Ele esteve no meio dos homens, Ele deixou grandes exemplos. É para o Senhor que nós devemos olhar. Então nós vamos começar a falar da oração do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor, em muitos momentos, Ele se retirava para orar, assim como diz aqui em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, e diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha que coisa maravilhosa, naqueles dias, né? Talvez você esteja naqueles dias que você precise subir ao monte e ter um encontro com Deus através da oração. Jesus, o Filho de Deus, Ele próprio não abria mão da oração. E aqui diz que ele subiu ao monte e passou a noite em oração. Ele fez uma vigília, orando a quem? A Deus, né? Então, nós olhando para Cristo, nós vemos que Ele tinha uma vida de oração, que através da oração o Senhor trabalhava poderosamente, através de uma intimidade com Deus. A oração, ela nos mostra que nós somos dependentes do Senhor. A oração nos revela, quando nós oramos, que nós não podemos sozinho, que nós não conseguimos sozinho, que o nosso socorro ele vem do alto, que a nossa ajuda ela vem do alto, e nós precisamos buscar isso através da oração. Como é importante orar, como é importante colocar a nossa vida na presença do Senhor, assim como o nosso Senhor Jesus fez em tantos momentos. Se nós formos citar aqui muitos versículos, nós vamos estar falando a respeito da oração, mas eu quero deixar esse hoje, em Lucas, do capítulo 6 e o versículo 12. Também eu quero estar falando sobre a oração de Cristo, ali em João, capítulo 17, a oração sacerdotal, onde o Senhor Jesus ali se põe diante de Deus para rogar pelos seus discípulos, para rogar pelos seus filhos. E ali ele pede que o Senhor conceda livramento àqueles que são dele, que conceda o livramento, que livre do mundo, que livre do pecado, que livre do mal, que os guarde. O Senhor Jesus se preocupou conosco. Ali naquela mesma oração, ele também ora por aqueles que vão aceitar a Cristo, por aqueles que serão salvos. O Senhor lembrou-se de nós na sua oração, pedindo para que o Senhor nos guarde, clamando para que o Senhor nos livre de todo mal, clamando para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos ajude na caminhada. Olha só que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus orando pela nossa vida. Também em Lucas, o Senhor ali no batismo, Lucas capítulo 3, versículo 21, lá vai falar do batismo do Senhor Jesus. E ali diz que enquanto ele ora, 3 coisas acontecem. Lucas capítulo 3, versículo 21. Enquanto ele ora, o céu se abre,
o Espírito desce e Deus fala. É ouvido a voz de Deus. 3 coisas acontecem quando nós oramos. Quando nós buscamos a face do Senhor, primeiramente o céu se abre, porque a nossa oração precisa chegar no trono da graça, a nossa oração precisa chegar nas alturas, precisa chegar diante de Deus, a nossa oração ela sobe. O caminho dela é para o alto, o caminho da oração é para o alto. Você pode estar orando prostrado no chão. Você pode estar orando dentro do teu quarto. Você pode estar orando no teu secreto. Mas o caminho da oração é para o alto que ela sobe. E quando a oração sobe, o céu se abre. Aleluia, pela oração de um servo, de uma serva de Deus, daquele que se põe na presença do Senhor. E quando o céu se abre, o Espírito desce. Nós não estamos mais sozinhos, mas nós recebemos o Consolador no momento da nossa oração. Graças a Deus por isso. E nós ouvimos a voz de Deus, porque a oração ela tem resposta. O Senhor não deixa um servo teu sem resposta. Coisas gloriosas acontecem no momento da oração, coisas sobrenaturais acontecem no momento da oração, coisas espirituais acontecem no momento da oração, milagres acontecem no momento da oração. E enquanto Jesus orava, o céu se abriu, o Espírito desceu e Deus falou. Enquanto eu e você oramos, o céu se abre, o Espírito desce e Deus responde. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa que nós aprendemos com a oração do nosso Senhor Jesus. E também não podemos deixar de dizer da oração no Getsêmani. Lá em Mateus 26 também fala que Jesus se retirou para orar no momento da sua agonia. No momento da sua agonia, momentos antes de ser entregue, ele vai orar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração nos ensina a renunciar. A oração nos ensina a obedecer à vontade de Deus. A oração, ela nos tira daquela posição de que só nossa vontade prevalece, não. A oração nos torna humilde. A oração nos faz ter a vontade de Deus como prioridade, ainda que nós não entendemos. Ele falou, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E dessa mesma maneira, ele orou 3 vezes. Ele orou 3 vezes. Ali ele estava em oração no momento de agonia e sozinho. Ele queria que os discípulos orassem com ele, mas os discípulos estavam dormindo, estavam cansados. Ele fala, vigiai e orai para que não caia em tentação. Mas os discípulos dormiram. Mas Jesus continuou orando no seu pedido. Se possível for, passa esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus ela é soberana. Porque a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. A vontade do Senhor é perfeita. A oração traz essa renúncia. A oração traz esse esvaziamento de si. Esvaziamento da sua própria vontade. Para que a vontade do Senhor permaneça, prevaleça e aconteça. Porque Deus é fiel, Deus é perfeito e Deus é bom. E a sua vontade é perfeita. A sua vontade é boa e a sua vontade ela é agradável. Mas nós conseguimos através da oração. E aqui fica mais essa porção, nesse ensino sobre oração, nessa meditação sobre oração, que está falando com a minha vida e eu creio que também está falando com a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.